Fala pessoal, tranquilidade. Vamos aí fazer uma resolução de exercício de física relacionada à balística, né? Supondo aí que a velocidade inicial, né, seja de 20 metros por segundo e o ângulo de inclinação de 30. Então vamos supor aqui, né, que eu tenho um lançamento de uma bala, né, de um canhão, ou pode ser uma bola. Então a bola ela vai sair desse ponto, vai fazer essa trajetória. Vou fazer menor aqui, faz essa trajetória, que aqui ele forma, né, aqui do ponto A, né, ele vai atingir uma altura máxima, certo? Beleza. E aqui um ponto B, vamos chamar de ponto B a altura máxima. E aqui o ponto C. Show de bola. O que a gente precisa determinar algumas coisas dentro da física, né? Então, o eixo Y, o eixo X. A gente pode observar que aqui eu tenho, né, uma velocidade inicial, certo? Nessa velocidade inicial, bonitinha, e eu tenho duas componentes em relação, né, se eu for observar aqui, né, em relação ao eixo X e Y, tá bom? Então, se aqui a gente for pensar, eu tenho uma componente em Y, então uma velocidade inicial em Y e uma velocidade inicial em X. Tranquilo, né? Quando a gente está analisando o eixo Y, né, nós podemos perceber que eu tenho um movimento, né, uniformemente variado. Top, né? O que significa isso, né? Significa, né, que a velocidade está variando nesse instante. Quando ele chega, né, a bola, né, um chute de uma bola aí, né, o lançamento de algum projétil, né, pensando na balística em si, ele vai atingir a altura máxima, e essa altura máxima é onde a velocidade é igual a zero, né? Aqui eu tenho a inversão da velocidade. Então, conforme eu vou analisando o eixo Y até chegar no ponto máximo, a gente considera que é gravidade menos G, certo? Que está em oposição ao movimento. Então, top, né? Tranquilidade aí. E o que a gente tem, né? Pela composição, né, dos vetores. Então, aqui, se a gente for pensar, tem a decomposição do vetor velocidade, certo? Então, aqui eu tenho uma velocidade inicial e as componentes, nessa, né, o somatório aqui, se a gente for observar, que a velocidade inicial tem que ser o somatório de suas componentes, né? Componente na vertical, né? Vamos colocar aqui, pode ser a VOX mais a VOY. Isso se dá nessa velocidade inicial. Tá bom? Então aqui quando ele está em zero, né? Quando ele está paralelo ao eixo X, a gente diz que a gente está no, né, constante, velocidade constante. Então podemos dizer que aqui, né, eu tenho um movimento uniforme. Podemos considerar duas coisas aqui de imediato, né, tranquilo, que o MUV, né, a gente pode trabalhar tanto, né, com a forma do sorvetão, né, como também a variação da velocidade, equação na velocidade. Então aqui a velocidade vai ser igual à velocidade final, inicial, mais aceleração vezes, né, o tempo. Só que aqui a aceleração é a gravidade, e a gravidade neste ponto é menos g. Show de bola. E quando se trata de movimento uniforme, que a gente diz os formatos sorvete, certo? Onde temos o quê? Que o deslocamento vai ser em x, que é a velocidade vezes o tempo. Top! Então o que a gente pode definir? A primeira coisa a se fazer é encontrar as componentes. Que componente, né? A componente VOX e a componente VOY. A VOX, como a gente viu, né, em relação ao ângulo de inclinação, no caso aqui ele foi um ângulo de 30 graus, então esse ângulo formado aqui é de 30 graus, certo? Então lá foi uma pessoa, né, foi lá, vão chutar essa bola no ângulo de 30 graus, sob uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Top, né? Então vamos achar essa VOY, né? O VOX, vamos começar aqui. A VOX é nada mais, né? Em relação ao ângulo θ, eu tenho aqui que vai ser, né, basicamente velocidade inicial vezes cosseno de θ. No segundo ponto, analisando a VOY, temos aqui que a velocidade inicial vezes seno de θ.
Esses dois pontos que a gente precisa analisar, né, com cautela. Então vamos lá, vamos achar aqui a primeira parte. Então, a componente em x vai ser aqui, velocidade inicial, 20 vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ seria cosseno de 30 e cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Isso a gente pode observar que é 10 raiz de 3, certo? Metros por segundo. Na segunda situação, né? Na segunda situação, temos aqui que a VOY só pode ser quem? Velocidade inicial vezes seno de 30, seno de 30,5. Então, isso a gente diz que é 10 metros por segundo nessa componente. Show de bola, tranquilidade, certo? Então, vamos definir o seguinte. Como que eu vou calcular esse tempo de subida? Quanto tempo ele demorou para chegar até esse ponto aqui? Então, a gente diz através da equação, né, da velocidade em y igual a velocidade inicial em y mais, no caso aqui a gravidade tem que ser menos g, né, vezes o tempo de subida. Então, aqui a gente pode observar aqui o tempo, né, velocidade final é exatamente a velocidade quando ele chega nesse ponto, quando a velocidade vai ser zero. E a VOY é o que foi calculado aqui, ó, 10 menos quem? Gravidade, 10 vezes tempo de subida. Então, logo o tempo de subida, se formos observar, vai ser de 1 segundo. Top, tranquilidade, né? Então, vamos aqui pro lado, né? Pro ladinho aqui, tranquilo. Vamos lá começar a entender outras coisas. Então, se eu gastei 1 segundo, né? Um segundo aí para subir, vai gastar, né, desprezando a resistência do ar, né, o dobro, né, um para descer, um para subir, um para descer, 2 segundos. Top, mas vamos descobrir qual foi essa altura máxima. A altura máxima que a gente pode observar, onde tem um deslocamento, né, um ΔS, nós podemos observar. Se eu tenho velocidades, então a velocidade, né, aqui final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes, no caso aqui vai ter que ser menos 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento, que aqui a gente define de ΔS, né, é igual à altura máxima. Show de bola. Então vamos lá, continuando, né, o raciocínio aí para ver que não tem dificuldade nenhuma. E a velocidade final é exatamente nesse ponto, quando ela for zero, a velocidade, né, a componente VOY quadrado, então vai ser 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes a altura máxima. Logo aqui temos que vai ser quem, né? Vai ficar 20 altura máxima igual a 100. Beleza. E a altura máxima vai ser igual a 100 dividido por 20. Isso vai ser 5 metros. Essa vai ser a altura máxima, né, que esse projeto vai atingir aí. Show! Vamos lá analisando um pouco mais a situação. Então, podemos dizer agora que o deslocamento em X tem que ser, né, agora relacionado a essa componente, a componente VOX, certo? Vezes o tempo. Mas quem que é esse tempo? Esse tempo total. Tempo de subida, subiu 1 segundo, opa, desceu 2 segundos. Então vai ter que ser quem? Então delta S. Quem que é essa componente? A componente é 10 raiz de 3, só que agora vezes 2. Show! Vamos lá, vamos seguir ainda o raciocínio. Então aqui vai ficar delta SX igual a 10, 20 raiz de 3, e a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, então vai ficar, vamos aqui terminar o cálculo aqui, que delta S vai ser 20 vezes 1,7, certo? Então isso vai dar aproximadamente, calculando, né, vamos aqui, depois nós apagamos, 20, ou às vezes a gente vamos pensar aqui no seguinte, vamos cortar um zero aqui, cortar com a vírgula aqui, um deslocamento em X, o alcance desse projeto
vai ser de aproximadamente igual a 34 metros. Show! Vamos agora, né, realmente ver se é isso. Né? Vamos lá no laboratório de física. Né? Vamos aqui em simulação, né, física. E vamos aqui ver, analisar aqui a atividade prática de o movimento do projétil. Vamos colocar aqui, laboratório. Vamos ajustar o ângulo de inclinação para 45 para 30 graus, quer dizer 30 graus, 20 metros por segundo. Vamos deixar 20 metros por segundo. Show de bola. Vamos pegar aqui os nossos pontos. Vamos ajustar aqui para 34. Diminuindo o zoom. Certo, 34. Vamos ver se a gente vai acertar o nosso alvo, tá bom? Bonitinho, ajustado. Vamos deixar em câmera lenta. Vamos ver o que vai acontecer. Atirou. Vamos ver se nós conseguimos atingir o nosso alvo. Batata, né? Acertamos o nosso alvo. Né? Poderia, né? Não foi no centro, mas conseguimos atingir o nosso alvo. Mas no caso é questão, né? Às vezes um arredondamento em si, como a raiz aqui eu tô calculando como se fosse 1,7. Vai para dar alguma coisa em torno, né, de 34, alguma coisa. Certinho? Então aqui, né, calculamos 10 vezes raiz de 3. Né? Como eu falei, poderia achar que 10 vezes raiz de 3, né, 10 vezes 1,7, sem problema nenhum. Tranquilo, né? Então, novamente, aqui a gente consegue definir alguns pontos. Eu colocar nas bolinhas e levou um tempo de 1,02 segundos, né? Teve uma altura de 5,1 metros. Né? Aqui eu tenho uma distância de 17,66. E aqui, né, se a gente for realmente, vai dar 35,31. Foi aonde que foi né, a última parte do projeto. E o tempo foi de 2 segundos aproximadamente. Certo? Então, altura zero. Então, chegou ao chão, né? Espero que vocês tenham compreendido. Logo voltarei para a gente fazer mais uma atividade relacionada à balística. Certo? Um abraço a todos.